graça e a paz de nosso Salvador permaneça sempre aos nossos dias, as nossas programações, os nossos comércios, as nossas diárias, né? Que nós passamos a ter, tanto no emprego, fora do emprego, mas que o dia e o sol brilha para todo mundo. E hoje teve esse plano meu que Deus mandou que eu viesse aqui trazer para vocês palavras maravilhosas. Palavras para você falando sobre o plano da salvação. É muito interessante esse estudo de hoje. Se você quer me acompanhar, entra lá no meu Instagram, Severino Herculano de Carvalho, letra minúscula, palavras para você. Que vai trazer hoje conforto espiritual na minha vida, na sua vida e na vida de quem está me acompanhando. Porque o plano da salvação aqui não é atacar a religião de ninguém, aqui é falar sobre o que Deus tem dentro das religiões, hoje dentro das igrejas, no universo. Que todo mundo que está ali querendo, falando, pregando o nome de Deus, ele quer ter a sua salvação. Mas Deus está mostrando o plano da salvação. É diferente de muitos pregadores que tem aí falando no nome de Deus. Será que muitos estão mostrando, falando, pregando, vendo dentro da Bíblia e dizendo para vocês que estão ouvindo o plano da salvação, o que é? O significado dentro da Bíblia, ou é o pensamento do ser humano? Porque de mim aqui mesmo, meu amado, não vou falar nada para vocês. É o Espírito Santo que está dentro de mim, neste lugar, neste momento, que Deus mandou, quando eu me sentei aqui, ou quando eu saí de casa, já mandou o Espírito Santo vir comigo, para eu falar para vocês o plano da salvação. Primeiros passos. Deus criou o plano da salvação, foi lá no Éden. Nós sabemos disso. O plano da salvação foi criado lá no Éden. Foi o caminho que Deus mostrou para Adão, quando ele colocou ele ali, naquele lugar tão bonito, e ordenou que Adão permanecesse ali naquele lugar, tomando conta ali, né, daquela fruta, alvoredo tão lindo, maravilhoso, e disse: comerás, Adão, ali daquela fruta, mas essa daqui tu não vai comer. Não coma, porque no dia que comer, certamente morrerá. E até ali Adão ficou ouvindo o que Deus estava dizendo. Não podia mudar o pensamento, porque Deus disse: façamos o homem com imagem e semelhança dele. E ele fez Adão com imagem e semelhança deles. E eu e você, imagem e semelhança deles. Que grande confiança Deus deu para mim e deu para você. Então o plano de Satanás foi diferente. Quando ele encontrou aquele casal abençoado ali no Éden, ele se dirigiu logo à mulher e levou aquela palavras bonita, né, para os olhos e o coração daquela abençoada. Ele vai publicar sobre a voz dele de mentira: come, porque no dia que comer não vai morrer. Fica conhecendo do bem e do mal, nunca vai morrer. Veja que engano. Se nunca vai morrer, pelo engano dele, quer dizer que ele nunca vai morrer. Se ele está dizendo isso, enganando, uma prova que ele nunca vai morrer. Mas ele já tem a sentença dele cumprida. É a morte, porque ele levou para Adão, levou para Eva o salário do pecado, que é a morte. O plano de Deus não é a morte. O plano de Deus para a salvação é vida eterna, não morte eterna. O plano do inimigo, morte eterna, junto com o exército dele, junto com os anjos dele.
Até porque o inimigo, ele tem os anjos dele marcado, ele marcou os anjos dele com uma tinta. Os anjos do inimigo, ele é marcado. Ele não deixa nada que seja que você tenha dúvida. Ele traz uma coisa tão brilhante para o ser humano, que se não tiver cuidado, não segurar na mão de Deus, a Bíblia diz, cuidado para não cair. Mas se nós cair, a gente temos um Deus que nos levanta. Que o cair é do homem e o levantar é de Deus. E o plano que Deus deixou foi para nós dizer ao eu nada escapar, sair, fugir, abandonar o eu. Para nós colocar no lugar do eu, Jesus na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. O pecado só traz consequência pior do que a gente pensa. Para o inimigo é bom, porque ele está tendo retorno, que é a sua vida, a minha vida, a vida daqueles que não obedecem a Deus. Porque vai ser queimado junto com aqueles exércitos, com aqueles anjos. E eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você não precisa. Você não quer, não vai ser destruído pela cilada do inimigo. Você vai ser abençoado como já está pelo plano da salvação, que é o plano do nosso Salvador. E esse plano ele testemunhou para mim e para você, com o sangue derramado na cruz, essa morte dele que foi para nos purificar e nos perdoar de todos os nossos pecados. Quais são os pecados e os pecadores do qual os resultados do pecado? Lá em Romanos, você olha na Bíblia aí, que você vai ver, Romanos 5:12, de 6 a 23. A morte passou a quê? Para o homem, que é o salário do pecado. E o homem para todos, que foi o pecado criado no Éden. E como eu falei, quando eu trabalho, nós trabalhamos porque no final do mês nós temos o meu salário. Você tem o seu salário na parte de que nossos trabalhos faz com que a gente tenha o nosso corpo firme e arranjar a nossa alimentação, o pão de cada dia, nós temos salário. Este foi o que Deus deixou para nós saber realmente como vamos utilizar aquele dinheiro, fazer as nossas obrigações diante de Deus e pedir a Ele a força, porque Ele é o dono da prata, o dono do ouro, é Ele quem dá. Só que o plano do inimigo que ele deixou é a morte. É o salário do pecado, é a morte. Você talvez pode falar, daí se perguntar a um que está ao seu lado, sim, o salário do pecado é a morte, e nós não vamos morrer. A Bíblia diz, meu amado, minha amada, que nem todos vão morrer na vinda de Jesus, estão vivos. E aqueles que estão vivos vai ser transladado, né? Assim, abrir e fechar o olho, é a nova criatura. Pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está levando a você e mostrando o plano da salvação, que está lá no livro de Romanos 5:12, de 6 a 23. Então, o salário do pecado para aqueles que abandonou hoje a fé diante de Deus e não quer ouvir, daquele que está interpretando as coisas que realmente a Bíblia diz e você fala de outro jeito. Nós temos que falar do que está escrito, é para ter o plano da salvação. E não só falar, o bom é viver. O bom é viver, testemunhar. Falar que eu quero me salvar, todo mundo quer. Todo mundo quer ser salvo. Tem prática, tem produtividade no seu trabalho, tem ação,
Você está testemunhando da sua vivência. Isso é uma prova que está para nós ler e fazer aquela prova. Se nós não tiver aquele carinho, aquele poder do Espírito Santo de Deus, se Deus na nossa vida, nós não vamos vencer essa prova de maneira nenhuma. Não vamos passar por esta prova. Mas quando nós se lembramos que o sangue derramado na cruz, que é o plano da minha vida eterna. A Bíblia diz que o crente, o homem cristão, que vive ao lado de Deus, mostrando, vivendo, pregando, testemunhando, ele não morre quando chegar o dia, ele dorme. E quando Jesus vir nas nuvens do céu, ele vai dizer para mim, para você, para aqueles que acompanhou o plano da salvação e fez aquilo para estar salvo. Desperta, tu que dorme. Jesus diz assim, as covas vão se abrir, o povo de Deus vão sair e olhar para o céu e dizer, Senhor, é o Deus que eu aguardava na sua salvação. Eu meditei muito, esperei, Senhor, a tua vinda nas nuvens do céu. Jesus diz para aquele, vem bem-aventurado de meu Pai, possuir por herança um reino que está preparado desde a fundação do mundo. O plano da salvação de Jesus é esse. E o plano do inimigo, Jesus vai dizer para aqueles, apartai de mim, maldito, para o fogo que vos não conheço. Está escrito na Bíblia, lá em Mateus. Apartai de mim, maldito. Isso é doloroso muito para um pai que derramou sangue pelo filho. Deu o último suspiro pelo filho. E dizer isso para o próprio filho, apartai de mim, maldito, para o fogo que vos não te conheço. Porque você não procurou o plano da salvação, você procurou o plano do inimigo. Você vai estar ao lado esquerdo, na onde estão os bodes, né? Diz assim, não as ovelhas, que as ovelhas de Cristo estão pelo lado direito, que são povo manso, humildes de coração, encontrará descanso para vossas almas, que é nos braços do nosso Salvador, o plano da salvação. E eu tenho pura certeza que todas as igrejas tem gente com o plano da salvação, do que eu estou falando para você, que estão vivendo pelos olhos da fé que está dentro aqui deste coração, do seu coração. E olhando com os olhos da carne aqueles que estão publicando, falando no nome de Deus, sem ser dentro da Bíblia, levando o plano da salvação, sem ser falado pelas palavras de Deus. É usando simplesmente a palavra de Deus em vão. A Bíblia mostra que diz que nem todos que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas o que fazer é a vontade de meu Pai que está no céu, que você está dentro do plano da salvação para ter a sua vida eterna com Jesus lá no céu. Quando Ele vir buscar a sua igreja, que você e eu e todos que vai obedecer, está obedecendo a Jesus, faz parte desse plano da salvação. Não quero saber qual é a igreja, nenhuma, porque é você que é uma igreja, eu sou igreja, todos nós somos igreja. E quando falamos em igreja, nós somos templo do Espírito Santo, que está levando para você os seus ouvidos hoje, a palavras para você, falando o plano da salvação, que está encaixando nesse coração, e você se dizendo para sua esposa, para seu esposo, ou dizendo para o filho e filho para o pai, ou para o vizinho que está me ouvindo, assistindo ali também, e dizer, este o plano da salvação é viver diante de Deus, obedecendo, testemunhando e falando do amor dele, com o procedimento que nós temos dentro dos nossos caminhos, levar esta palavra para os ouvintes, o plano da salvação. Não porque a igreja minha hoje é a igreja certa, não porque o pastor hoje falou que realmente é esse, não porque o padre disse que é isso e isso. Não, meu irmão.
Esqueça pastor, esqueça padre, esqueça bispo, esqueça tudo. Se lembre do nosso pastor que é Cristo. Está escrito dentro da Bíblia Sagrada o plano da salvação. O homem é falho. O homem ele passa a tirar a falha, colocar Jesus na minha vida. Quando ele vai para o livro de Apocalipse 3:20, Jesus diz: estou às portas e bato. Se tu ouvir a minha voz, abre a porta que eu entro. Cearei contigo e tu comigo. O que significado é o quê, meu irmão? A porta, você abriu, ele já está com você. Mas o coração falta você abrir, já abriu? Glória a Deus. É para você receber o plano que Jesus não tem e nem quer que você se perca de jeito nenhum. Ele quer que você recupere o que você perdeu antes. Ao passado, o negou nos seus ouvidos aquilo que realmente vê a parte enganosa, que é a parte do inimigo, que você deve fazer aquilo que o mundo está levando. Com certeza, meu amado, minha amada, nós estaremos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós, porque nós temos o plano da salvação em mão e dentro do nosso coração, porque foi criado pelo Deus poderoso, o Deus do universo. Foi criado pelo Pai e pelo Filho. Manda que o Espírito Santo é o nosso consolador e trazer o nosso plano da salvação aos meus ouvidos e aos seus ouvidos hoje, na onde você está vendo, na onde você está ouvindo. Você que está me ouvindo, que a graça e a paz, a misericórdia de Deus está cobrindo lá o teto de onde você está debaixo. É esse prazer que eu tenho de levar a minha voz para vocês que estão me ouvindo. Quem estiver me ouvindo, seja qualquer um religioso, eu agradeço a muitos que estão me ouvindo. Agradeço os pastores, os padres, os presbíteros. Que Deus abençoe e dê mais esclarecimento a cada um de vocês, para olhar a palavra de Deus dentro da Escritura Sagrada e publicar como está escrito, como Jesus ensinou. E como Paulo disse aos olhos que derramava lágrima quando chegou perto de Jesus: Senhor, a vida que eu vivia na carne, eu vivo na fé, não eu, mas tu, Pai amado, quem vive em mim. Diga assim agora, quebra esta corrente que está querendo lhe prender. Não lhe prendeu, não, tenho certeza, ela está querendo lhe prender. O inimigo que quer querendo lhe laçar, não deixe, não deixe. O plano da salvação é abusar a carne, é desprezar a carne, é não andar sobre a carne, é não viver sobre a carne, é andar na presença de Deus, viver sobre o Espírito Santo de Deus que está me trazendo hoje a voz de eu mandar e dizer para vocês, na onde vocês estão, que este poder que Deus está dando, que Deus deu para mim, dá para você, na onde você está. Que a bênção poderosa está abençoando esse lar, esse casamento que foi destruído, está sendo destruído, mas Deus está unindo pelo poder dele, pela graça, pelo sangue derramado na cruz. Tu estás sendo outra vida diante do teu filho, diante do teu vizinho, diante da humanidade, na onde tu sair. Vão ver a tua transformação no teu rosto, a tua vivência dentro de casa, dado pelo teu filho, sai testemunhando que Pai hoje é uma nova criatura. Glória a Deus, seja dado esse nome poderoso na minha vida e na sua vida. Meu grande empresário, meu grande irmão em Cristo, meu governo, meus presidentes, meus deputados, vocês que estão me ouvindo, só existe um pastor que é Cristo na minha vida e na sua vida. Ele é quem vai dar força, ele é quem vai dar experiência, vai dar a nossa inteligência para nós trabalhar na função que nós pegamos, o nosso desempenho, a nossa produtividade dentro daquilo que nós estamos fazendo e mostrar que seja para a honra e glória de Deus. Aqui a reação, a manifestação de antes da entrada do pecado, lá em Gênesis 3, 8 e 10, abandonou o homem, o pecado, não se importou, procurou
a ser humano, homem é humano, tomou-se a corrupção, o pecado é humano, mas procurou ser humano. Aí está dentro desse contexto e do texto que você vai saber. É humano que somos humanos, somos gente. Mas procurou ser humano. Quando você procurou ser humano, você já tem uma modificação. Porque a humanidade hoje não está levando dentro dos seus preceitos de vida o propósito que Deus deixou para a criação e do plano da salvação. Mas quando você ou eu procuramos ser humano, é para ter amor ao próximo. Não é aquele que está deitado, aquele que está doente, aquele fazendo alguma coisa. São a mesma coisa. São a mesma coisa. São o cativo, são o caruado vai fazer aquilo. As mesmas paixões. Que nós sabemos que nós temos essas mesmas paixões, a gente não podemos segurar esta paixão e nem ter essa obrigação. Nós vamos ter essa devoção diante de nós, que o nosso Criador está nos purificando e nos mantendo sob o plano da salvação na nossa vida, para que não olhe para você e digo: meu irmão, minha irmã, abandona essa droga, abandona essa cachaça, abandona esse pecado, abandona esse cigarro, te reconciliar com mamãe, papai, né? Com a sua esposa, com seu filho. E ora, antes de tu dizer isso, vai ao joelho, na onde tu estiver, no pé da tua cama, dentro da tua casa, seja na onde for. Se pudesse ajoelhar, que Deus vai te ouvir, mesmo tu sentado, na onde tu estiver deitado, Deus vai te ouvir. Mas primeiro abre teu coração para Deus entrar, para Deus fazer essa modificação na tua vida, na minha vida, na vida de todos, sem atacar nenhum daqueles que estão pregando a palavra de Deus, mas que tenha essa graça e esse dom, na misericórdia de Deus na sua vida. Que Deus abençoe esse lar, abençoe esta vida, me abençoa também, que não olhe o passado de ninguém, vamos olhar o nós hoje, que a graça de Deus nos basta neste sábado tão maravilhoso. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça em cada um de vocês, no meu lar, no lar de vocês, hoje e para sempre. Amém.